Olá pessoal, como vocês estão? Depois então de finalizarmos aí a correção dos exercícios de juros simples, agora a gente entra em um novo conteúdo, juros compostos. E aí eu já começo assim esse novo conteúdo com duas informações para vocês. Então vamos lá, a primeira informação, o que seria? A primeira informação é que agora a gente vai começar de fato a utilizar a calculadora HP12C de uma forma mais ágil, tá? Por quê? Porque quando a gente estava executando aí, resolvendo os exercícios de juros simples, a gente estava utilizando a calculadora HP12C, mas a gente estava utilizando no formato de calculadora convencional, por mais que ela seja no modelo de reversão polonesa. A gente estava fazendo os cálculos manualmente. Além de fazer manualmente nos juros compostos, que nós também faremos, nós vamos utilizar as teclas financeiras. E vocês verão como vai ser muito mais fácil calcular esses exercícios utilizando as teclas financeiras. Vai ser muito mais fácil e também muito mais rápido, ok? Essa é a primeira informação, então. O primeiro ponto é que agora a gente vai usar as teclas financeiras da HP12C, que até então a gente não estava utilizando no juros simples, tá? Segundo ponto, nós finalizamos os exercícios de juros simples, finalizamos o conteúdo de juros simples, porém, no nosso sistema financeiro, praticamente não é utilizado juros simples. Somente é utilizado o quê? Juros compostos. E agora a gente vai começar a entender qual a diferença de um para o outro, ok? Vamos lá então. Eu vou abrir aqui ó, um exemplo que eu deixei, tá? Então, como é que vai ser esse exemplo? João está desempregado e não terá dinheiro o suficiente para pagar a fatura de R$ 1.000 do seu cartão de crédito. Sabendo que o banco cobra uma taxa de 10% ao mês no caso de atraso no pagamento, qual será o montante dessa dívida em 5 meses? Então, infelizmente, a gente vê até agora, nesse momento, essa pandemia de coronavírus. A gente, infelizmente, fica preocupado não só com a questão da saúde, mas também com a questão dos empregos. Então, a princípio, o governo autorizou e tinha autorizado as empresas a suspenderem aí os salários, pagar um salário reduzido, depois o governo voltou atrás. Ontem o presidente fez um novo pronunciamento que foi muito criticado, ele falando da importância de voltar às atividades devido a essa pandemia para que não gere uma crise econômica, além já da crise de saúde que a gente vive. Então, assim, a gente vive num beco sem saída. Estamos em um momento muito complicado, não só no Brasil, no mundo, e infelizmente a gente sabe que muitas empresas, principalmente as empresas de pequeno porte, uma empresa que não tem o capital de giro, uma empresa que não está bem estruturada financeiramente, vai sofrer muito aí nesse período, até mesmo chegando a algumas encerrarem suas atividades, tá? E isso vai respingar também o quê? No trabalhador. O trabalhador, infelizmente, muitos a gente sabe que vão perder aí a sua posição. A gente já sabe que no Brasil a gente tem um número gigantesco de desempregados e, infelizmente, com essa crise econômica, com essa recessão que provavelmente esse ano nós teremos, isso vai gerar ainda mais desemprego, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo, até num contexto atual. Este exemplo, infelizmente, a gente sabe que muitos brasileiros não têm educação financeira e isso é reflexo, enfim, da falta desse tipo de conteúdo nas escolas, tá? Este exemplo, então, é algo bem próximo do dia a dia da nossa população, tá? Então vamos analisar. O João ele está desempregado, a fatura do cartão de crédito dele chegou e vai vencer, vamos supor que vai vencer hoje, e é no valor de R$ 1.000, e ele não tem como pagar, e o banco está cobrando uma taxa de 10% ao mês. E ele só vai conseguir pagar essa fatura daqui a 5 meses. Então a gente vai calcular para saber qual que será o valor dessa dívida daqui a 5 meses, tá? Aqui no Excel eu trouxe primeiro a organização das informações,
que é o que a gente sempre faz em juros simples e o que a gente vai continuar fazendo em juros compostos, tá? Então, a primeira coisa, o que é que o exercício quer que a gente calcule? O exercício quer que a gente calcule o valor do montante. Qual será o montante, ok? Então, aqui, ó, no montante, a gente deixa a interrogação, porque é o que nós iremos calcular. Depois, com a informação que nós temos aqui, voltando ao enunciado, que o valor da fatura é de R$ 1.000. Esse R$ 1.000 é o capital, é o valor presente, tá? Quanto que ele está devendo hoje. Então, ó, capital igual a R$ 1.000. Qual que é a taxa de juros? A taxa de juros cobrada pelo banco no atraso do pagamento é de 10% ao mês. Então, o nosso I será de 10% ao mês. E qual será o prazo? Daqui a quanto tempo o João vai conseguir pagar aí essa dívida? Daqui a 5 meses. Então, nosso M é igual a 5 meses. Pessoal, verifiquem que assim, a mesma organização que nós fizemos nos exercícios anteriores é a organização que a gente está fazendo agora. Então, isso vai ser padrão, tá? E como eu sempre digo, matemática começa com interpretação de texto, que é português, e depois vem a questão da organização. Então, é importante que vocês se organizem para que aí, os erros sejam minimizados, tá? Então, assim, ó, montante é o que a gente vai calcular, capital R$ 1.000, taxa de juros de 10% ao mês, prazo 5 meses. Primeiro eu vou mostrar para vocês isso daqui no juros simples. Como é que a gente fazia isso no juros simples? Para depois a gente analisar isso nos juros compostos, tá? Então vamos lá, vamos imaginar. Chegou hoje. Hoje vence a fatura do João, no valor de R$ 1.000. Como ele não vai conseguir pagar hoje, o banco hoje cobra alguma coisa dele de juros? Se ele não pagar hoje, sendo que hoje é a data de vencimento? Não. Hoje o banco não vai cobrar juros. Então ele vai ter o quê? R$ 0 aí de juros no período zero, e o período zero é hoje, ok? Qual que vai ser o montante dessa dívida? O montante da dívida será de R$ 1.000. No primeiro mês, no mês 1, quanto que o banco irá cobrar do João de juros? Neste caso, a gente simulando juros simples, tá? O banco iria cobrar o quê? 10% de 1.000. 10% do capital. 10% de 1.000 são o quê? R$ 100. Então, qual seria o montante do João? Os R$ 1.000 que ele estava devendo da fatura, mais os R$ 100 de juros, porque ele está devendo já há um mês essa fatura. Então, aqui, ó, montante é o 1.000 mais os R$ 100. Então, agora, no mês 1, quanto que o João estaria devendo para o banco? 1.100. No mês 2, quanto que o João vai ter que pagar de juros para o banco? Lembrando que ele ainda não pagou nada, tá? Ele está lá, ó, estava devendo 1.000, não pagou, o banco cobrou R$ 100, e esses R$ 100 agora, a dívida dele faz 1.100. No segundo mês, se o João não pagar, quanto que o banco vai cobrar de juros? 10% de R$ 1.000. Então o banco vai cobrar R$ 100. Se ele estava devendo 1.100 e o banco está cobrando no segundo mês mais R$ 100, então aqui a dívida do João vai para 1.200. 1.100 mais 100, R$ 1.200. Terceiro mês, o João ainda não pagou, ainda está sem dinheiro. Quanto que o banco vai cobrar de juros nesse terceiro mês? 10% de R$ 1.000. Então o banco vai cobrar R$ 100. Se o João estava devendo 1.200 e o banco vai cobrar mais R$ 100, ele está devendo o valor de R$ 1.300. Lembrando que isso é no juros simples, tá? Foram os 10 exercícios que nós finalizamos aí a correção. Quarto mês, João ainda não pagou. Quanto que o banco vai cobrar de juros? 10% de 1.000. Então o banco vai cobrar aqui R$ 100. Qual que será o valor da dívida do João? 1.300 que ele já estava devendo, mais R$ 100 do quarto mês, que totaliza 1.400.
E aí, sim, a gente chega no quinto e último mês. Quanto que o banco vai cobrar de juros do João? 10% de R$ 1.000. 10% de R$ 1.000 são R$ 100. Se ele estava devendo R$ 1.400, agora ele está devendo o valor de R$ 1.500. Então vejam bem, no juros simples, se o João estava devendo o valor de R$ 1.000, se o banco cobra uma taxa de 10% ao mês e o João ficou 5 meses aí sem pagar essa fatura, quando ele fosse pagar, quanto que ele iria pagar? R$ 1.500. Quanto que neste caso aqui o banco está cobrando de juros dele? Cobrando R$ 500. Porque esse 1.000 era o valor que ele estava devendo, se agora a dívida está 1.500, a diferença foi os juros cobrados. Ok? Então, isso, juros simples, que nós já calculamos, já vimos exemplos, já fizemos exercício e já finalizamos. Agora a gente vai para a vida real. Como eu disse para vocês, juros simples, ele não é utilizado no nosso sistema financeiro. Tá? O que é mais utilizado são juros compostos. Juros simples são em raríssimas exceções. Vamos lá, como é que funciona? Juros compostos, é o mesmo exemplo, tá? Então o João está devendo os R$ 1.000 do cartão de crédito, o banco cobra 10% ao mês, e o prazo aí, o N que ele tem, são 5 meses. Então ele só irá pagar daqui a 5 meses. No mês zero, então assim, se está vencendo hoje a fatura e o João não pagar hoje, o banco não vai cobrar nada de juros hoje. Com relação a hoje, então, é zero. Quanto que ele vai estar devendo? O valor de R$ 1.000. Aí a gente vem o quê? Para o primeiro mês. Quanto que o banco vai cobrar de juros neste primeiro mês? O banco vai cobrar o quê? 10% do valor de R$ 1.000. Por que R$ 1.000, professor? Porque é o valor que ele está devendo aqui no período zero. Então o banco cobra 10% de 1.000, que vai dar o total de R$ 100. Então aqui, se ele estava devendo 1.000, não pagou e o banco está cobrando R$ 100 de juro, a dívida dele será a seguinte: 1.000 mais os R$ 100. Então, no primeiro mês, ele está devendo quanto? R$ 1.100. Se vocês observarem bem, eu já estou trabalhando nos juros compostos. Aqui, até este momento, é a mesma coisa do juros simples. Não mudou. Agora, a partir do segundo mês, já vai ter a mudança, tá? Quanto que o João está devendo ao final do primeiro mês? João está devendo R$ 1.100. Qual que será o valor de juros cobrado pelo banco no segundo mês? No segundo mês, o banco vai fazer o quê? Cobrar 10%, que é a taxa percentual, mas só que agora ele não vai cobrar, igual no juros simples, 10% de 1.000. Ele vai cobrar o quê? 10% de 1.100. Por que, professor, 1.100? Porque é o valor que ele está devendo. Então, quanto que ele está devendo para o banco aqui no final do primeiro mês? 1.100. Então, quando o banco vai cobrar a taxa de juros, o banco vai jogar esse percentual de 10% sobre 1.100. 10% de 1.100 são o quê? R$ 110. Então, se João estava devendo 1.100, agora a dívida dele será o quê? 1.100 mais 110. Então a dívida dele passou para R$ 1.210. Continuando, vamos lá. Terceiro mês, o João ainda não pagou. No terceiro mês, o banco irá cobrar o quê? 10% de 1.210. Então o banco agora vai cobrar R$ 121 de juros. Qual que será o valor da dívida do João? 1.210 mais 121, R$ 1.331. Então o João ainda não vai efetuar o pagamento. Chega no quarto mês. Quanto que o banco irá cobrar de juros, João? 10% de R$ 1.331. Então o banco irá cobrar R$ 133,10. O João estava devendo 1.331,
Agora nós precisamos acrescentar nessa dívida o valor de R$ 133,10. Então o valor da dívida de João chega a R$ 1.464,10. No quinto e último mês, João também não vai ainda pagar. Ele só vai pagar ao final. Então, aqui o banco irá cobrar o quê? Juros novamente. E quanto que será? 10% de 1.464,10, que será R$ 146,41. Se o João estava devendo 1.464,10 com a cobrança de 146,41, a dívida dele ao final do quinto mês será de R$ 1.610,51. Gente, juros simples, o juro sempre é o quê? O mesmo. Por que sempre é o mesmo? Porque é sempre a taxa percentual sobre o capital. Sempre a taxa percentual sobre o capital. Então é o chamado juros linear. A mesma coisa sempre, tá? No exercício de juros simples, eu passei para vocês a relação de fórmulas, porém muitas pessoas conseguem resolver até pelo raciocínio lógico. Agora, quando a gente está trabalhando com juros compostos, é o chamado juros exponenciais. Então, esses juros aqui é o juros sobre juros, que é o praticado no nosso mercado financeiro, tá? Então, se no caso nós estivéssemos devendo R$ 1.000 no cartão de crédito e demorássemos 5 meses para pagar, ao final desse período, a nossa dívida seria de quanto? 1.610,51. Então, aqui o banco está cobrando de juros o valor de quanto? 610,51. Sendo que neste caso aqui, no juros simples, o que não é praticado no nosso mercado financeiro seriam R$ 500. Então está tendo uma diferença aí de R$ 110,51 a maior nos juros compostos. Ok? Tem dois lados. Quais são os dois lados, professor? Quando a gente está devendo, é cobrado a juros compostos. Então a nossa dívida ela vai aumentando com juros sobre juros, ele vai se tornando uma bola de neve. Então, cada vez mais esses juros vai aumentando. E quando a gente também investe, ele também é juros sobre juros. Então, o banco vai somando os juros que ele está pagando para a gente por deixar o dinheiro lá. E ele sempre, quando for aplicar a taxa de juros, vai ser sobre o montante e não sobre somente o capital com relação ao depósito que a gente efetua, tá? Então, juros compostos é tanto para investimento como para dívida. Nossa, professor, mas essa taxa que você trouxe aqui de 10% ao mês é uma taxa muito alta. Será? Será que é uma taxa muito alta quando a gente está devendo no cartão de crédito? Vamos dar uma olhada. Ó, aqui eu deixei para vocês. Deixa eu abrir aqui a internet. Vamos lá. Eu deixei aqui para vocês abrir aqui ó, o site do Banco Central do Brasil. É o www.bcb.gov.br. Aqui no site do Banco Central do Brasil, aqui ó, nós temos um menu, essa abinha aqui, ó, esses 3 pontinhos aqui, essas 3 linhas. Aqui nós clicamos onde? Em estatísticas, em taxas de juros. Então nós estamos no site oficial do Banco Central do Brasil. Sempre que vocês quiserem, vocês podem acessá-lo para ter informações, tá? Então, aqui, ó, se vocês analisarem, ó, pessoa física e as taxas pré-fixadas. E aqui ele vai dando algumas opções, ó. Vamos lá, ó. Cartão de crédito rotativo. Seleciono. E aqui ele vai me passar o quê? Quais são as taxas praticadas pelos bancos no Brasil nesse período aqui, ó, de 5 de março de 2020 a 11 de março de 2020, qual que é a taxa percentual de juros que os bancos estão cobrando dos seus clientes no cartão de crédito? Igual o exemplo que eu trouxe para vocês do João. Se a gente não paga a fatura do cartão de crédito, qual que é a taxa percentual que os bancos estão cobrando? Então vamos dar uma olhada, ó. Aqui temos, deixa eu ver,
São 52 instituições. A que mais está cobrando juros no cartão de crédito é esse aqui, ó, Omni Banco SA. Está cobrando 19,99% ao mês. Olha aqui, ó, essa taxa de juros percentual ao mês. Então, quando eu trouxe para vocês um exemplo que João está devendo para o banco e o banco está cobrando 10% de juros, aqui, ó, no mercado financeiro estão cobrando o dobro. Estão cobrando o dobro. Vamos, ó, Crefisa. Crefisa 19,49% ao mês. Isso daqui é o quê? Para contratar jogador para o Palmeiras, tá, gente? Aqui a Crefisa está cobrando uma taxa de juros elevadíssima para levar reforço para o meu time. Então, se você não paga lá a Crefisa, ela vai cobrar o quê? Uma taxa de juros absurda e vai depois contratar um jogador lá para o meu time, o Palmeiras ser campeão aí dos torneios que disputa, tá? Olha a Pernambucanas. Pernambucanas cobrando 17,01% ao mês. Olha as lojas Renner, cobrando 16,05% ao mês. Deixa eu pegar aqui os bancos principais, tá? Vamos lá. Aqui, ó, Itaú Card. Itaú Card está cobrando 12,21% ao mês no cartão de crédito. Santander, 11,69% ao mês. Olha o Bradesco, 11,05%. Banco do Brasil, 10,05%. Caixa Econômica Federal, 9,86%. Então, aqui no site do Banco Central do Brasil, vocês conseguem consultar quanto que a instituição financeira está cobrando no cartão de crédito. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês de 10% é um valor bem até próximo ao que a Caixa aqui está cobrando. Ó. A Caixa cobrando 9,86, eu trouxe para vocês lá 10. O Bradesco está cobrando um pouquinho a mais. Mas nós vimos que existem instituições que estão cobrando o quê? Muito mais. Praticamente o dobro da taxa. Tá? Aqui no site do Banco Central, a gente também tem acesso. Ó, deixa eu voltar. Não só ao cartão de crédito, tá? Se a gente quiser consultar qual que é a taxa de juros que os bancos estão cobrando no cheque especial, sendo que no cheque especial já tivemos alteração na legislação, tá? Então os bancos agora podem cobrar no máximo 8% ao mês. Este é o limite que eles podem cobrar. Mas se nós analisarmos aqui, ó, tem banco cobrando o quê? Mais. Então, ó, quando que é esse período? De 5 de março a 11 de março de 2020. Aqui nós temos uma relação de 33 instituições. Quem é que está mais cobrando? Aqui, ó, Banco Fibra, 14,15% ao mês. E aqui, ó, Banco Itaú, 8,36%. Banco Bradesco, 8,32%. Gente, isso é percentual ao mês. Quando a gente está o quê? Devendo para a instituição. Agora, se nós formos investir, a gente vai o quê? A gente vai investir, vai colocar o nosso dinheirinho lá na poupança. Quanto é que o banco está pagando para a gente por mês se a gente deixar o dinheiro lá na poupança? Então, eu entrei aqui ó, em estatísticas, poupança, remuneração dos depósitos de poupança. Olha quanto que o banco está pagando para quem deixa o dinheiro um mês na poupança. 0,2162% ao mês. Esse daqui, ó, 0,2162% ao mês. O banco paga isso ao mês se você deixar o dinheiro na poupança. Então, este exemplo que nós trouxemos aqui é um exemplo que ele é praticado uma taxa até bem acessível para cartão de crédito com relação ao nosso mercado financeiro, tá? E vejam a diferença quando a gente deve ou quando a gente investe. Quando a gente deve, o banco está cobrando aí 10. Quando a gente investe, o banco está pagando 0,21. Olha a diferença, tá? Vamos lá, voltando aqui para o exemplo. Aqui nós matamos, aqui tudo beleza? Então, ó, juros simples, a gente já tinha visto. Aqui eu só trouxe para a gente poder o quê? Comparar, ok? Nós já finalizamos aqui. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou trazer aqui a fórmula dos juros compostos para a gente poder o quê? Calcular este exercício, ok? Deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu só
Limpar isso daqui. Vamos lá, sem borda. Aqui. Então, ó, neste caso aqui, como é que a gente vai calcular este exercício? A gente quer calcular o quê? O valor de montante, tá? Então, ó, qual que é a fórmula do montante nos juros compostos? Montante é igual a capital vezes, aí a gente abre parênteses, 1 mais I, até aqui, gente, é igual aos juros simples. Porém, agora, neste final, que vai mudar. Por quê? A gente fecha o parênteses e a gente vai fazer o quê? Potenciação. A gente vai fazer o quê? Potenciação com relação ao N. Então, qual que é a fórmula do montante dos juros compostos? Montante é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. Então, como a gente falou que aqui são juros exponenciais, aqui são juros sobre juros, a gente está falando de potenciação, tá? Vamos lá, vamos analisar aqui. Primeiro a gente está fazendo pela fórmula matemática, tá? Cálculo, então, aí manual praticamente. O montante é o que a gente quer calcular. O capital nós já temos que são R$1.000. Taxa de juros, 10% ao mês. E o nosso prazo, 5 meses. Nossa taxa de juros e nosso prazo estão no mesmo período? Sim, professor. A taxa está 10% ao mês e o prazo 5 meses. Ambos estão em meses, então está o mesmo período. A gente não precisa alterar, ok? Posso usar uma taxa percentual na fórmula? Não, nós não podemos utilizar uma taxa percentual na fórmula, sempre uma taxa unitária. Professor, e como é que a gente faz então? A gente vai pegar 10, que é a nossa taxa, e dividir por 100. Por que, professor, 10 dividido por 100? Porque quando a gente faz 10 dividido por 100, a gente tira esse sinal de percentual e chega a uma taxa unitária, que vai dar 0,10. Então, 10 dividido por 100 é igual a 0,10. Agora sim, com essas informações, nós vamos para onde? Para a fórmula. Como é que vai ficar aqui? Ó, montante é igual a capital, que são R$1.000, vezes, aí a gente abre o parênteses, 1 mais a nossa taxa, 0,10, fecha o parênteses, e aí a gente vai fazer o quê? Exponencial, então elevado ao quê? Quinta potência, que é o nosso N, tá? Então aqui, ó, nós montamos a fórmula do montante, substituindo as informações no caso, né? A gente sabe que o montante é dinheiro, então a gente deixa aqui, ó, montante é igual a R cifrão, tá? Então, ó, montante é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,10, nós substituímos aqui o I pela taxa unitária, elevado à quinta potência. Quando a gente calcular, vai ter que chegar onde? Nesse valor de 1.610, porque é cálculo do montante, ok? Então vamos lá, vamos calcular isso com HP12C. Esse primeiro cálculo que nós estamos fazendo, ele é o cálculo quê? Cálculo manual, tá? Primeiro a gente vai fazer o cálculo manual e depois a gente faz pelas teclas financeiras. Pelas teclas financeiras eu vou deixar em outro vídeo para ficar mais fácil aí para vocês, tá? E o vídeo também não ficar tão extenso, às vezes se torna cansativo. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Calma aí, deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Beleza. Aqui, vamos lá. Então, ó, aqui a gente está com HP, tá? Quando a gente vai trabalhar juros compostos na calculadora HP12C, é extremamente importante que fique esse C aqui no visor, tá? Professor, como é que a gente coloca esse C? A gente aperta a tecla STO-EX, tá vendo? Então, ó, a gente vai apertar o quê? STO, depois a gente aperta a tecla EX. Fazendo isso, vai ficar um C no visor. Esse C é com relação ao quê, professor? Capitalização composta.
Então a gente precisa deixar esse Czinho. Ó, o meu não está. Professor, como é que coloca? STOEEX. Pode deixar a calculadora assim, porque senão dá problema de arredondamento nos cálculos, tá? Então é extremamente importante que vocês deixem esse Czinho no visor. Então vamos lá, ó. Vamos analisar matematicamente. O que a gente vai calcular primeiro aqui? A primeira coisa que a gente vai calcular vai ser o que? Dentro do parênteses. Então, primeiro a gente vai fazer a soma de 1 mais 0,10. Então, 1 mais 0,10 é 1,10. Ok. Depois, o que a gente vai fazer? Porque já vai eliminar aqui o parênteses. Depois é a potenciação, ok? Então, primeiro, parênteses, depois a potenciação e, por último, a multiplicação. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro valor que nós temos aqui na nossa equação? R$1.000. Então, a gente vem, ó, R$1.000. A gente vai utilizar esse R$1.000 agora? Não, a gente não vai utilizar. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e registra essa informação, ok? Qual que é o próximo valor? 1. A gente vai utilizar esse 1 agora? Não, a gente não vai utilizar. Então, a gente vem e registra a informação. Qual que é o próximo? 0,10. Então, a gente vem, ó, 0,10. A gente vai utilizar esse 0,10 agora? Sim. Fazendo o quê? Soma. Então, a gente vem aqui, ó, mais. Quanto que dá? 1,10. Agora, lembra que eu falei para vocês que o próximo é o quê? A potenciação. Então, ó, aqui o parênteses eu já resolvi, os R$1.000 já estão registrados. Então, o que a gente vem aqui e faz? 5, que é o próximo valor, e para fazer a potenciação é aqui, ó, y elevado a x. Então, ó, y elevado a x é a potenciação. Vou escrever aqui para vocês, tá? Ó, potenciação vai ser o y elevado a... Ok? Então aqui, ó, eu parei um pouquinho inverso. Y elevado a x. Tá? Então, ó, a potenciação tá aqui, ó, nessa tecla, embaixo do n. Beleza? O que falta a gente calcular agora, gente? Falta a gente calcular o quê? Essa multiplicação de 1.000. A gente já tinha registrado esse valor. Então falta fazer o quê? Só a operação, só o sinal. A gente vem aqui, ó, e vezes. Quanto que deu, então, o resultado do montante? 1.610,51 centavos. Vamos ver se bateu? Aqui, ó, quando a gente tinha feito a tabelinha. Olha aqui, ó, valor do montante, 1.610,51. Calculando de forma manual na HP. Quanto que deu? 1.610,51. Ok? Então, gente, esse conteúdo de matemática financeira, de juros compostos, ele é essencial que vocês desenvolvam. Ele que é utilizado no nosso mercado financeiro. É extremamente importante que um profissional tenha esse conteúdo aí de cabeça, tá? Então, eu vou passar uma série de exercícios para que vocês pratiquem. Eu já resolvi aqui com vocês um exercício pela fórmula aí matemática, fazendo um cálculo manual. Eu vou encerrar este vídeo e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve pelas teclas financeiras, tá? Então, quando vocês forem resolver os exercícios que eu vou passar, o que eu vou pedir? Para que primeiro vocês façam pela fórmula matemática, para que vocês pratiquem as fórmulas matemáticas. E depois vocês façam pela HP2C utilizando as teclas financeiras. Vocês vão verificar que é muito mais rápido e vai ser como tirar uma prova real. Então, se eu fiz pela fórmula, deu um valor, fiz pelas teclas financeiras, bateu o valor, está correto o exercício. Ok? Então, vou encerrar este vídeo. Qualquer dúvida, me envie mensagem no particular. No próximo vídeo, nós veremos aí como que resolvemos esse tipo de exercício utilizando as teclas financeiras da HP. Certo? Até daqui a pouco então, pessoal. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.